Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Tayana, mãe do Hannah do 4º ano B e mãe do Amir do 1º ano C. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Sagrado Coração de Jesus aqui na nossa casa. Infelizmente não pôde ser presencialmente, porque a gente está se recuperando do Covid, mas a gente achou que fosse importante falar um pouquinho como que foi a entronização do Sagrado Coração de Jesus aqui na nossa casa. Aqui no nosso lar, no meu caso, foi uma conversão. Eu digo sempre que foi uma conversão porque foi uma mudança. Religiosa, eu sempre fui muito católica, sou de uma família muito religiosa, mas a minha relação com Jesus era uma relação um pouco mais distante. Era uma relação de pai e filha, mas que a gente vê o pai um pouco mais distante, um pouco mais severo. Eu brincava que eu e minha irmã, a gente tinha relações diferentes com Jesus. Ela sempre teve uma visão de Jesus mais íntimo dela, e eu sempre tive uma visão de um Jesus, um pai mais severo, mais firme, que realmente quer as coisas do jeito certo e que castiga. E em 2019 eu comecei uma jornada de mudança após a confissão aí na escola com o Padre Yuri, que eu não sabia bem qual era essa mudança. Eu fui me aprofundando, rezando mais e mais, porque eu estava meio perdida, sem saber o que eu tinha que mudar, o que eu queria mudar. E eu percebi em um momento de perda minha, em um aborto que eu tive, uma perda que eu tive de uma gestação, que eu queria conversar com Jesus. Naquele momento de dor, foi no meu 2º aborto, naquele momento de dor, eu fechei os meus olhos e eu queria conversar com Jesus Cristo, com toda a minha fé. Eu queria conversar com Ele como uma filha que põe realmente a cabeça no colo do pai e desabafa. Eu não estava querendo perguntar para Ele por quê. Não, eu queria simplesmente conversar. Eu queria desabafar com Ele. E eu fechei os olhos, eu mentalizei Jesus ao meu lado e eu me entreguei por completo a Ele. Quando foi durante mais ou menos 1 hora de oração muito profunda. Quando acabou aquele momento, eu percebi o que eu estava buscando. Eu percebi que eu estava buscando era realmente uma intimidade com Jesus Cristo. Eu queria que aquela relação que eu tinha tido com Ele, naquele momento de dor, fosse o meu dia a dia. O meu dia a dia, o dia a dia do meu marido e dos meus filhos. E aí eu fui procurar saber mais sobre Jesus, sobre a caminhada e entender como é que eu ia fazer para me aproximar dele. E durante todo esse tempo, Jesus é tão piedoso que ele vai nos dando ferramentas para chegar até ele. Não só para chegar até ele, para abrir os olhos e vê-lo dentro de nosso coração. E exatamente 1 ano atrás, a Miss Camila nos convidou para participar de uma live com a irmã dela, que ia ter uma apresentação falando sobre o Sagrado Coração de Jesus. E com aquela live, escutando aqueles testemunhos, Jesus puxou minha orelha e falou: minha filha, você não percebeu ainda? É o meu coração que você está buscando. Eu não tenho como explicar para vocês como isso aconteceu, gente. Mas ele me chamou. E eu fui ler sobre a devoção do Sagrado Coração de Jesus mais a fundo. Eu já conhecia, mas eu fui ler mais profundamente. E quando eu me deparei com aquelas 12 promessas, eu não acreditei como que eu ainda não tinha visto isso. Gente, Jesus, quando ele aparece para Santa Margarida, ele é tão bondoso com a gente que ele nos dá 12 promessas. Ele nos dá passos para a gente alcançar a plenitude. A minha relação realmente com Jesus era uma relação eu tinha uma visão dele muito divina.
e Deus sabe que boa parte das pessoas pensam assim, eu acredito, né, que Deus pensou assim. Bem, se eu ficar só no ser divino, os meus filhos podem ficar um pouco afastados de mim, me achar um pouco indiferente ou muito firme. E aí ele nos manda Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com coração repleto de amor por nós. O apóstolo João, quando ele coloca a cabeça no peito de Jesus Cristo na última ceia, ele nos dá o sinal que aquele coração existe, aquele coração humano, ele vive por nós. E no meu momento de dor, eu me dei o direito de repousar no Senhor. Só que a gente não precisa esperar o momento de dor para repousar nele. A gente pode fazer disso uma rotina. E Jesus, ele nos apresenta as ferramentas. Porque ele nunca nos abandona, ele só quer que a gente abra os nossos olhos. Eu acho muito lindo quando ele fala que ele vai nos confortar. E ele nos conforta, gente. E é um conforto sincero. Uma outra parte que ele fala é sobre a união que ele vai fazer, ele vai manter a família unida e em paz. Que coisa mais importante pra gente. Nós com os nossos filhos aí pequenos, começando uma vida, é lógico que a gente quer isso pra eles. Uma família unida e em paz. E um outro ponto que ele fala é sobre deixar a imagem dele exposta, que é exatamente o ponto da entronização. Quando ele fala em que a gente coloque a imagem dele em um lugar de destaque, é porque ele já nos conhece, ele sabe que a nossa memória é fraca, que a gente tem uma tendência a esquecer das coisas, principalmente quando a gente está muito eufórico. Então Jesus, ele quer a imagem dele para que quando a gente esteja feliz, a gente passe em frente a ele e lembre dele. Ele quer que quando a gente esteja triste, a gente passe na frente dele e lembre dele. E você imagina para os nossos filhos ter esse contato. A minha imagem, ela fica bem na entrada da minha casa. Então, os meus filhos, quando estão chateados ou quando estão felizes, eles passam e veem a imagem de Jesus Cristo, que é uma lembrança igual a uma foto que nós temos de familiares em nossa casa. Ele não quer que a gente se esqueça dele, porque ele nunca se esquece da gente. Ele nunca saiu do nosso coração. Mas a gente quer que se a gente se aproxime, ele quer que a gente se aproxime do coração dele. Então eu falo para vocês, não desperdicem a chance de sentir esse amor pleno. Não desperdicem a chance de dar isso aos seus filhos. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela nos transforma. Nem por isso as pedras ou as barreiras vão deixar de existir na nossa vida. Só que a gente vai sentir com mais força a retirada dessa pedra. A gente vai sentir mais conforto em passar essa barreira. Não desperdicem essa chance, gente, desse contato íntimo com Jesus. E não se preocupem com o processo. Vai ter família que vai ser um processo mais longo, vai ter família que o processo vai ser mais curto. Como uma semente, que tem uma semente plantada é mais rápida para florir, e em outros lugares ela demora um pouco mais. Ela tem um processo um pouco mais longo. Jesus Cristo, ele quer o nosso processo a caminho dele. A lembrança de buscar o Sagrado Coração dele, que está ali por puro amor pra gente. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo.